Jesus disse: se vós estiverdes em mim, aí, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, tudo que você deve pedir para Deus, tudo, o tudo dele é o próprio Deus. É ou não é? O que mais Deus pode dar além do próprio Espírito dele, da própria vida dele, da própria essência dele, da sua própria divindade? Não existe mais nada. Enquanto você não tiver-lo dentro de si, você não vai ter nada. Quando você tiver-lo dentro de si, então você vai ter tudo. Tudo o que quiseres. Então, eu gostaria que você, aí na frente da sua cadeira, tenha esse papelzinho, por favor. E você pega esse papelzinho para você lembrar dessas palavras, se você quiser. E o que você vai fazer com elas? O que você vai fazer com essas palavras, se você quiser? O tudo de Deus. Se você quiser, você vai ter que provar que realmente quer. E para provar que você realmente quer, você vai fazer um sacrifício. A partir de amanhã. A partir de amanhã. Você vai, eu não falei o que você vai pedir. Mas você, a partir de amanhã, de meia-noite, a partir dessa meia-noite até o meio-dia, vai fazer um jejum de informações e também de comida. Vai sofrer duplamente, no estômago e na cabeça. Mas você vai provar para Deus que você quer. Não é que você precise provar para Deus que você quer, porque Ele sabe o que você quer. Ele conhece você. Mas você vai provar para si mesmo que você o quer. Por isso o sacrifício. O sacrifício não é para provar alguma coisa para Deus, mas é provar para nós mesmos que sacrificamos. Compreenderam? Sim ou não? Se você já tem o Espírito Santo, você é batizado com o Espírito Santo, você é aquela pessoa de paz, você é aquela pessoa que tem vida, você tem o que dar para os seus filhos, para os seus entes queridos, porque o Espírito Santo está aí com você, então você não precisa fazer isso. Mas se você não tem o Espírito Santo, é o guia, você vai buscar o próprio Deus como seu guia. Se você o tiver dentro de si, conforme Jesus promete, se você o tiver, então você vai ter a direção para a sua vida. Você vai saber o que você quer e vai ter coragem, vai ter força, vai ter vigor, vai ter todas as condições para tomar posse daquilo que Deus tem prometido. Porque você tem a direção dele, você tem a inspiração dele, a orientação dele. Compreende? Sim ou não? Todo o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, ele se deve à direção de quem? Do Bispo Macedo? A sabedoria dele? Nada disso. É o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está dentro da gente, obrigatoriamente a gente tem que arrebentar. Arrebentar não é ser poderoso, rico, nada disso. Mas é a gente ter vida dentro da gente, o próprio Deus dentro da gente. Quando você o tem dentro de si, você se torna poderosamente rico e bem-aventurado, porque você tem o próprio Deus dentro de si. Você não tem o rei na barriga, não. Você tem o próprio Deus dentro de si, dirigindo, conduzindo o seu coração. Ele é o guia. Jesus disse: quando eu for, disse para os discípulos, não vou deixá-los órfãos. Isso é muito forte, dá vontade de dançar. Quando eu for, eu não vou deixar vocês sem pai, sem mãe, sem nada. Não, eu voltarei na pessoa do Espírito Santo, que é o Consolador.
e estarei, meu Pai, eu e o Espírito Santo dentro de vocês, estarei dentro de vocês. Você já pensou? Você já pensou? Sim ou não? Só um pouquinho, por favor. Faça uma forcinha e pense só um pouquinho, porque as pessoas normalmente gostam só de sentir. Mas pense bem. Você ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só, mas é o próprio Deus dentro de si. Aí, minha amiga, meu caro amigo, não tem inveja, olho grande, macumba, ninguém pode destruir você. E eu sou prova disso, você sabe disso? É ou não é? Quem pode dizer, Não, você sabe disso. Nós fomos e temos sido perseguidos, odiados, caluniados, etc. E nós estamos, graças a Deus. Amém? E quando eu danço assim, as pessoas, os que me odeiam, ficam com mais ódio, graças a Deus. O problema é deles. É ou não é? Deus está oferecendo para todos. Então você vai lutar durante toda essa semana, a partir de amanhã, até domingo que vem. No domingo que vem, você vai falar para Deus aqui, meu Deus, o Senhor prometeu. Está aqui escrito. Isso aqui foi o Senhor que falou ou foi o homem que inventou? Como é que eu vou saber que isso aqui foi o Senhor que falou? Eu vou saber quando isso aqui se cumprir na minha vida. Então você vai ter a audácia, a coragem, a fé de provar a Deus, provar aquilo que Ele falou, que Ele tem falado na sua palavra. Você vai ver o que vai acontecer domingo que vem. É isso que eu quero que você receba. Se você não receber o Espírito Santo, minha amiga, você pode ganhar o mundo inteiro, você pode ser podre de rico, mas você será uma pessoa pobre, miserável, tal e qual tantos outros. Eu quero que vocês tenham, no mínimo, o que Deus tem me dado. Amém? Você acredita nisso? Você acredita nisso? Eu quero que você tenha mais do que eu. Eu quero que você tenha. Porque se você não tiver mais do que eu, ou pelo menos igual a mim, todo o meu trabalho, todo o meu esforço, nosso esforço, estará fadado ao fracasso. Se Deus não honrar a palavra dele na sua vida, nós estaremos fracassados. Porque nós pregamos a palavra de Deus. Nós estamos aqui falando da palavra de Deus. Então a palavra tem que se cumprir. Se Deus existe, tem que se cumprir. É ou não é, pessoal? Se não se cumprir, quem vai ficar mal? Bom, claro, Deus vai ficar mal, mas pior vai ficar eu. Porque ele continua sendo Deus e eu vou me arrebentar. É ou não é? Então tem que acontecer. Essa é a minha fé. Essa é a minha fé. Ou é ou não é, ou Deus é ou Deus não é. E para que você possa vê-lo na sua vida, você tem que provar para si próprio que quer. Então, a partir de amanhã, todo dia até domingo que vem, você vai fazer esse propósito. Vai correr atrás. E todo dia, você vai ler esse texto. Vai fortalecer a sua mente com essas palavras. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Esse tudo que você quer, tem que ser o Espírito Santo. Não peça dinheiro, não peça riqueza, não peça glória, não peça o que não presta não, porque você vai receber e depois você vai se arrepender. Peça o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele dirige a gente à mina da eternidade, à mina da vida eterna. Amém, pessoal? E uma vez você entrando lá, é como Jesus falou, né? O reino de Deus é como o homem que achou um tesouro, encontrou um tesouro num campo. E ele, quando viu o tesouro, ele colocou lá umas coisinhas,
segurou, escondeu, voltou à sua casa, vendeu tudo que tinha, tudo. Pegou o dinheiro e comprou aquele campo. E então, ele ficou o homem mais rico. Todo dia, ele pega uma moeda de ouro para viver aquele dia, o pão nosso cada dia, que é o Espírito Santo. Amém, pessoal? Está entendendo? Você tendo o Espírito de Deus, você tem o reino de Deus dentro de si. E você não vai ficar mendigando, pedindo por favor, ou vivendo na dependência de ninguém, nem de pessoas, nem de políticos, nem de ninguém, nem do empregado, nem do patrão, nem de ninguém. Você só vai depender de si próprio. Você andar com as suas próprias pernas, graças a Deus. Essa é a liberdade que Deus nos dá. Amém?